Jornalista da ESPN crava: o Vasco já tem um investidor para comprar a SAF. Enquanto isso, o presidente Pedrinho segue trabalhando nos bastidores, garantindo o futuro da base do Vasco com novas renovações de contrato. Fala galera, eu sou André Luiz do canal Gigante Vascaíno e está começando agora o nosso programa de sábado, o nosso Sabadão Gigante. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco, sem enrolação, com informação e opinião, vai deixando já o seu like, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, porque hoje aqui no canal tem notícia pesada sobre o futuro do Gigante da Colina. Vamos embora pro vídeo. Eu vou falar já dessa história da SAF do Vasco, mas antes deixa eu só dar essa notícia aqui, fazer um pequeno comentário, vai ser rápido, sobre o Pedrinho que, trabalhando nos bastidores, né, já sentou para conversar e renovou o contrato do Avelar, lateral esquerdo do Sub-20, renovou o contrato, vai até 2028, e o Ramon Henrique, também um volante da base do Vasco, jogador de seleção brasileira, todos os dois jogadores de seleção brasileira da Sub-17 para Sub-20 ainda não foram, mas são bem jovens, né? Subiram agora para o Sub-20 do Vasco, né? Eles tinham idade até pouco tempo do Sub-17. O Ramon Henrique também já renovou o contrato até 2028, o Vasco deu um aumento de salário nos caras e fez um contrato bom, né, com a boa multa, com multa mais elevada, já se protegendo para o caso dos caras serem assediados para serem vendidos, já que são dois jogadores que estão se destacando e muito na base, tá legal? Então, bacana essa atitude do Pedrinho. Outra atitude do Pedrinho ainda na semana já foi procurar o Valquimar, a família do Ryan, né? O Vasco está pensando em dar mais um momento para o Ryan e mais uma renovação de contrato. O que foi feito agora no meio do ano com o contrato do Ryan até final de 2027, o Ryan deu uma valorizada muito forte. Então o Vasco quer levar o contrato para 2028, aumentar o contrato dele, né, aumentar o salário dele e passar a multa de 40 milhões para 70 milhões. O Vasco quer começar a conversar com os caras, com os gringos, a partir de 420 milhões de reais. É muita grana? É muita grana, mas se você vê que um jogador da base do Palmeiras está com a multa rescisória perto de 630 milhões de reais, o Ryan tá barato realmente. Então acho que o Vasco está certo de jogar ele para 70 milhões e de multa, né, 70 milhões de euros de multa, que vai dar aí perto de 420 milhões de reais. Olha, é importante que o Vasco faça isso e isso vai trazer ainda mais segurança para o Vasco. Claro que nenhum jogador é negociado pelo valor cheio da multa, mas próximo disso, né? Você bota por 70, então você já diz para os caras, olha, a gente vai começar a conversar a partir de 50 milhões. Hoje a multa é 40, então os caras estão oferecendo 25. O Porto chegou com 25 milhões e o Vasco disse não. Então o cara que chegar hoje com 35, fica muito ruim do Vasco dizer não. Então o Vasco está procurando já a família do Ryan para renovar, vai dar um belo aumento de salário para o Ryan e passar a multa para 70 milhões. Eu acho justo, acho correto. Enquanto a gente vai ficando com o Joia, né? O Ryan falou que o Coutinho chama ele de Joia. Joia, ele disse que até no pênalti contra o Vitória, o Coutinho ia bater o pênalti. Os dois foram até o Diniz e eles falaram, olha, bate quem tiver melhor. Aí o Coutinho olhou para ele e falou, e aí, Joia, tá confiante? Ele falou, pô, tô confiante. Ele falou, então vai lá, bate. Vai lá, Joia, bate. Tá? O Coutinho chama ele de Joia, tá legal, né? Ele é a joia do Vasco mesmo. O Coutinho já foi esse joia, né? E agora a joia é o Ryan. Bacana, né? De cria para cria. Isso é legal, o Vasco tem muito dessas coisas, né? Isso é bacana. Agora, o conceito principal do vídeo, né, é que o jornalista da ESPN está cravando que o Vasco já tem um investidor na agulha. Para esse jornalista, ele insinua que é a Leila Pereira. Olha, eu não vou descartar aqui dizendo que a Leila Pereira não vai ser. Então pode ser, cara, não tem problema nenhum. A Crefisa pode ser, mas só depois do desembarque da Leila do Palmeiras. Não acredito que a Crefisa vai fazer nenhum movimento de comprar o Vasco estando ligado ao Palmeiras. Não acredito mesmo, não acho que isso não vai acontecer, mas também acho que não vai acontecer venda nenhuma da SAF. Acho que todo esse papo aí que está rolando de venda da SAF, tudo que acontece na SAF do Vasco, o Vasco organizou a recuperação judicial, plano de pagamento. Porque vai vender a SAF. Cara, o Vasco pode vender a SAF, eu acho que o Pedrinho já disse que o projeto dele é vender a SAF, que ele quer vender, ele vai vender, mas não é agora. Porque agora ninguém vai comprar a SAF, cara. Mas já aceitou a recuperação judicial, agora está organizado. Tá, cara. As dívidas estão organizadas, o pagamento das dívidas está tudo equacionado. Tá legal, bacana, ótimo. Mas o imbróglio das porcentagens, ninguém vai entrar numa empresa de sócio sem saber quem é o teu sócio. Porque o sócio não é o Vasco mais, cara. Veja bem, a SAF tem 100%, vou repetir essa história aqui, a SAF tem 100% das ações. 100% das ações nós daríamos a SAF, não pode 100% das ações. Hoje o Vasco tem 30%, sendo que desses 30%, 10%
está penhorado numa questão de uma dívida na justiça. Não sei se essa dívida entrou na recuperação judicial, teria que perguntar isso. Se entrou, acaba a penhora. Os outros 10% foi dado como garantia para o empréstimo da Crefisa e 10% estão livres do Vasco. Mas o Vasco é detentor de 30%. Então, o Vasco tem 30% das ações da SAF. 31%, a 77 Partners Carioca, ela é a dona de 31%. Essa empresa, a 777 Carioca, é a dona de 31% da SAF do Vasco. E 39% está no imbróglio jurídico lá no arbitral. Então o Vasco tem dois caminhos aí rolando. Primeiro, resolver de quem é esses 39%, porque esses 39% eram prometidos para a 77 Carioca se ela fizesse o aporte. Ela não pôde fazer o aporte porque o Vasco entrou como a liminar. O Vasco diz que ela não faria o aporte. A 77 diz que faria o aporte, mas que não fez porque o Vasco entrou com a liminar. Então essa discussão de quem é os 39%, ou é do Vasco, ou é da 77, ou a 77 Partners tem direito ainda a fazer o aporte, ou o contrato ainda vai ser válido, isso é a discussão do arbitral. Então esses 39% estão voando. Eu acho que o Vasco vai ganhar os 39%, mas os 39% ainda não ganhou, ainda não é de ninguém. Esses 39% estão sob júdice, estão sendo questionados no arbitral. Bacana. Então, o Vasco é sócio da 77 Carioca em 31%. O Vasco tem 30, a 77 Carioca tem 31 e 39 está no arbitral. Qual é o doido que vai comprar o quê do Vasco? Eu vou comprar a SAF. Chegou o Marinax. Marinax quer comprar a SAF. Vai comprar o quê? Vai comprar os 39%? Não, não pode comprar os 39%. Por que não pode? Porque está no imbróglio judicial. Vai comprar os 31% da 77 Partners? Para comprar, tem que falar para a 77A Partners, que agora é a EICAP. A EICAP pegou as ações através de um leilão dos Estados Unidos, é dona das ações da 77 Partners agora. Mas tem que conversar com a EICAP. A EICAP quer 10 bilhões pelas ações, não vai comprar. Os 30% do Vasco só pode vender 20. Agora nem 20, só pode vender 10. E 10 está penhorado, não pode vender, e 10 está de garantia para a Crefisa no empréstimo de 80 milhões. Pode vender 10%. Que sociedade? Quem vai comprar a SAF? Que história é essa? Isso é muita historinha, muita mentira, muita fake news. Vamos ter cuidado. O Vasco está num processo correto, caminhando com passos firmes, certo. A recuperação judicial para o Vasco foi uma opção. Sendo feita essa opção, acabou sendo a melhor opção dentro da opção da recuperação judicial, né? Veja bem. De todas as opções que o Vasco tinha, o Vasco escolheu a recuperação judicial. Dentro da recuperação judicial, o Vasco tinha um leque de opções para o plano de pagamento. O Vasco escolheu um plano que foi aprovado por 97%. Então foi excelente o resultado. O resultado foi excelente para dentro da opção que o Vasco tinha. Foi a melhor opção dentro da opção feita, que foi a recuperação judicial. Hoje o Vasco tem um deságio da dívida, tem uma dívida escalonada e vai conseguir pagar. Alguns canais estão dizendo que a dívida do Vasco era de 1 bilhão e 400 e caiu para 600 milhões. Ok, então, tá ótimo. Se a dívida de 1 bilhão e 400 caiu para 600 milhões, voltamos à era Salgado, quando tínhamos uma dívida de 700 milhões, mas não era escalonada. Era organizada, o Salgado tentou colocá-la dentro do RCE. Foi um dos méritos do Salgado conseguir suspender as penhoras e colocar a dívida no RCE, e depois se entendeu que era só enxugar gelo. Mas muitos clubes entraram no regime centralizado de execução e depois perceberam que era enxugar gelo por causa do alto juros, e aí partiram para uma recuperação judicial. O Vasco, em vez de partir com 700 milhões, partiu para 1 bilhão e 400, porque teve esses problemas todos. Se isso é verdade, então o Vasco hoje tem uma dívida de 600 milhões. Ok, vamos partir com 600 milhões escalonado para pagar em 20 anos. Pô, tá ótimo. Vai estar organizado na parte do seu endividamento. Ótimo, legal, bacana. Mas daí tá com venda da SAF, isso aí é uma outra história, outro papo, outra conversa. Por enquanto é fake news. Não cai nessa história, não, de que Marinax, venda da SAF, que já tem, como é que tá, a ESPN colocou, Vasco, o Pedrinho já tem o quê? Já tem investidor no gatilho. Não tem, papo furado. Tem ninguém. Ninguém vai comprar a SAF do jeito que tá, cara. Enquanto não tiver, porque não tem o que vender. Você vai vender o quê? Você vai vender as ações da EICAP? Ok, mas a EICAP que tem que vender, né? Você que vai vender as ações para ela, né? O Vasco não pode vender as ações que não são dele. E o que o Vasco tem hoje é 30%, cara. Mesmo assim, discutíveis, porque 10 está de garantia, 10 está de penhora, também é uma forma de garantia, e tem 10% livre. Alguém vai comprar isso do Vasco? Porra, ninguém vai comprar nada do Vasco, cara, agora. Ninguém vai meter dinheiro nisso aí. Pode sim o cara fazer uma parceria, esperar resolver o problema. Qual é o prazo? Aí lá para 2028, 2030, a gente deve estar com isso resolvido, o estádio vai estar pronto. Aí pode ter conversas. Pode ser que a Crefisa, com essa entrada de 80 milhões, seja uma aproximação, faça o naming right do estádio. Pode ser uma aproximação. Mas daí que já está na agulha o investidor para vender a SAF, isso tudo é mentira.
tem nada para vender a SAF, não pode vender. Não pode. Enquanto não resolver o arbitral, se resolver o arbitral de 39%, aí 39%, com os 20%, 30% que o Vasco tem, o Vasco passa a ter 69% das ações. Aí o Vasco pode vender 51% delas e ficar com a diferença. Ok, bacana, o cara vai ser majoritário, mas vai ter a ICAP como sócio com 31%. Vai ter que prestar balanço, dar dividendos para o sócio, 30%. A ICAP pagou 30%, é dela. Ninguém vai tirar isso a não ser comprando as ações da ICAP. E aí eu não sei como é que vai ser isso. Agora o Vasco está tentando, na justiça, recuperar os 31% da ICAP, dizendo que ela quebrou o contrato. Isso é uma outra discussão, que não está no arbitral. Dizendo que ela quebrou os contratos, então, quebrando o contrato, ela perde as ações. Essa é uma briga do Vasco. E aí o Vasco recupera esse 31%, mas isso não vai se resolver agora. Então esse negócio de ter investidor no gatilho, que o cara está falando, está no gatilho, a gente está para assinar, sei que, tudo mentira. Marinax, vem aí, tudo papo furado. Não vai acontecer nada disso, por enquanto agora não vai acontecer. Para o ano que vem, provavelmente isso não vai acontecer. É uma coisa para 2028, isso se o arbitral andar bem ano que vem. E esse ano não tem esperança do arbitral avançar muito não. O Vasco agora, o projeto do Vasco é montar o estádio, 3 anos de obra, inaugurar o estádio, aumentar suas receitas consideráveis, né? Já estão se falando que o valor do potencial combustível não vai dar para construir o estádio. E o Vasco é assim, o Vasco tem mais narrativa, né? Olha, vamos fazer o potencial combustível, vamos construir o nosso novo estádio. Aí agora que conseguiu o potencial combustível saiu, não é bem assim. Vai ter que vender o name right, vai ter que vender camarote, porque todo mundo acha que o estádio... Eu cheguei a falar isso aqui, falei, o estádio só por 500, 600 milhões, eu acho que eu não entendo de obra. Cheguei a falar isso aqui. Mas agora os mesmos influenciadores que venderam a ideia de 77 partes, sabe? Venderam a ideia do potencial construtivo. Eu falei, o valor é pequeno, não dá para construir um estádio. Eu cheguei a falar aqui, eu não entendo nada disso, mas... Eu não entendo de valor de obra, de tudo, mas eu estou achando que 500, 600, porque eu me baseei no estágio do Coisa Ruim. O Império do Mal orçou um estádio em 2 bilhões para construir. Pô, o Vasco vai construir um estádio com 500 milhões, 600 milhões? Ok que o Vasco já tem um esqueleto montado e vai ser aproveitado aquela frente toda. Mas é só a frente que vai ser aproveitada. A arquibancada vai sair, a ferradura vai sair, né, tem toda a obra de infraestrutura. Eu falei, pô, eu questionei aqui, falei, 500 milhões eu acho pouco, mas agora já está se falando, olha, talvez precisa do name right, vai precisar dos camarotes para acabar o estádio, quer dizer, não é bem, nunca é bem assim, se bem que o arquiteto do Vasco, que fez o projeto, esse nome dele, o Vascaíno, ele é benemérito do Vasco e tudo, ele falou que, olha, acho que é Sérgio alguma coisa, ele disse que é o seguinte, que é uma obra barata, não é esse valor todo, o Vasco está fazendo uma obra, um estádio confortável, mas uma obra barata, porque 70% do estádio é arquibancada. Então você precisa de menos frufru, né? Você precisa de menos coisa. 70% é arquibancada. Então isso aí pode ser. Mas já estão falando que vai precisar vender algumas coisas a mais para conseguir o dinheiro total da obra do estádio. No Vasco é assim, por isso que eu tenho medo dessas narrativas da recuperação judicial. Olha, 1 bilhão e pouco saiu. Vasco tirou 1 bilhão e pouco da dívida e agora deve só 600 milhões. Daqui a pouco, não. Foram só contemplados na reprodução só 600 milhões. Vasco ainda deve 900. Cara, as coisas não são muito claras no Vasco. Por que alguém não vem à pública aí, o Felipe Carregal, o Pedrinho, fala, olha só, galera, eu falei que nós tínhamos 1 bilhão e 400 de dívida, fizemos a recuperação judicial, o plano de pagamento, contemplou esses 1 bilhão e 400, menos a dívida fiscal, então contemplou aí 1 bilhão e 200 mil de dívida fiscal, não tem como, desses 1 bilhão e 200 o Vasco vai pagar 500 mil reais, dividido em tantos anos, na maioria das vezes. Por que não vem ninguém explicar isso para o Vasco? Ninguém fala nada, é tudo meio assim, meio obscuro, a gente vai descobrindo aos poucos e as coisas vão sempre piorando, mas esse é o Vasco, sempre foi o Vasco, e o Vasco acho que não tem jeito, vai continuar sendo assim. Valeu? É isso, um grande abraço, fico com Deus. Comenta aí o que você acha da renovação de contrato do Avelar, do Ramon Rick, da tentativa de renovar novamente com o Riquelme. A história que eu estou falando aqui da SAF, você acredita que a SAF vai ser vendida por agora? Que o Vasco tem investidor no gatilho? Você é um dos que acredita nisso? Ou você está mais comigo, que não tem investidor nenhum, porque ninguém vai botar dinheiro agora porque não tem o que comprar? Eu acho que não tem o que comprar. Vai comprar o quê? Vai comprar ações? Quais ações vai comprar? A da ECAP, a que está no imbróglio judicial, vai comprar de quem? Não sabe nem de quem é essas ações de 9%. As do Vasco, é pouco. Você vai ser gestor de quê? Olha, não sei. Eu acho que ninguém vai comprar a SAF agora. Mas dê a sua opinião aí nos comentários, que ela é muito importante. A gente bate um papo sempre nos comentários. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus. Um ótimo fim de semana, um ótimo sábado para você.
E amanhã a gente traz mais vídeo aqui no Domingo do Gigante. Valeu, fui, tchau!